Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com mais uma prova simulada do Detran para todos vocês que estão se preparando para a prova de vocês. Então, turma, não se esqueça, já deixa aquele like no vídeo e no final deixem nos comentários como que vocês se saíram nas questões, tá bom? Então vamos lá, turma. A questão de número 1 diz o seguinte: sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar, alternativa A menos de 3 metros das esquinas, alternativa B, de acordo com o espaço existente, alternativa C, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal, e alternativa D, somente a partir de 10 metros das esquinas. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar. A resposta correta da questão é a letra C de casa, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora vejamos a questão de número 2. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Alternativa A, nenhum exame. Alternativa B, exame de sangue e DNA. Alternativa C, exame de aptidão física e mental. E alternativa D, exame toxicológico. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. O exame que será submetido é o exame de aptidão física e mental, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então lembre-se, pessoal, ao condutor que não exerce atividade remunerada na sua renovação, será exigido o exame de aptidão física e mental, como a gente acabou de ver na questão. Agora, o exame psicotécnico será para os motoristas que exercem atividade remunerada, tá bom? Agora, no caso do exame toxicológico, será para os motoristas das categorias C, D e E, tá bom? Anotem essas informações e vejamos a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 3, como deve ser utilizada a buzina. Alternativa A, em toques breves como advertência para evitar acidentes. Alternativa B, em toques longos como advertência para evitar acidentes. Alternativa C, em toques breves e longos a fim de apressar os pedestres. E alternativa D, em toques prolongados para liberar o trânsito. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vejamos a questão. Como deve ser utilizada a buzina? A resposta correta da questão é a letra A, em toques breves como advertência para evitar acidentes, tá bom? Essa aí é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, essas alternativas que dizem para dar toques longos, vocês vão desconsiderar essas alternativas, tá bom? Vejamos a questão de número 4. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá: alternativa A, ligar o pisca-alerta. Alternativa B, usar luz baixa. Alternativa C, usar luz alta. E alternativa D, piscar o farol baixo e alto sucessivamente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo,
o condutor deverá. A resposta correta é a letra B. Ele deverá usar luz baixa, tá bom? Então, quem marcou essa alternativa como correta, acertou a questão. E não se esqueçam sobre o uso da luz alta, só poderá ser usada em vias desprovidas de iluminação pública, com exceção quando for cruzar com outro veículo, como a gente acabou de ver na questão, tá bom? Ou seja, para cruzar ou seguir outro veículo, beleza? Vejamos a próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 5. São consideradas medidas administrativas. Vamos lá, alternativa A, advertência por escrito e remoção do veículo. Alternativa B, transbordo de excesso de carga e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, realização de teste de dosagem de alcoolemia e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E alternativa D, cassação da Carteira Nacional de Habilitação e recolhimento do certificado de registro. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. São consideradas medidas administrativas. Lembre-se, dicas de prova, que as medidas administrativas elas começarão com R ou com T. Agora, as penalidades não começarão nem com R e nem com T, tá bom? Então, vamos lá. A resposta correta da questão, onde são consideradas medidas administrativas, está na letra B de bola. É o transbordo de excesso de carga e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, tá bom? Então, observem que na alternativa A, advertência por escrito é penalidades e não medidas administrativas. E observem que frequência obrigatória em curso de reciclagem, como está na alternativa C, também é considerada como penalidade e não como medida administrativa. E outra coisa, a cassação da carteira de habilitação, como está aí também na alternativa D, ela não é considerada uma medida administrativa, mas sim penalidades, tá bom? Então lembre-se, turma, falou em remoção do veículo, transbordo de excesso de carga, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, a realização de teste de dosagem de alcoolemia e o recolhimento, pessoal, do certificado de registro. Lembre-se que se trata de medidas administrativas, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão, turma. Agora a questão de número 6, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. Alternativa A, em sinalização. Alternativa B, em engenharia de tráfego. Alternativa C, em policiamento. E alternativa D, todas as afirmativas acima. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. A resposta correta, quem marcou a alternativa D, acertou a questão. Todas as afirmativas acima. São elas sinalização, engenharia de tráfego e policiamento. Lembrando a vocês, turma, dica de prova. Lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está na alternativa D, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos então, turma, a próxima questão. Questão de número 7, turma, diz o seguinte. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. Alternativa A, grave e gravíssima apenas. Alternativa B, irrelevante, relevante e grave. Alternativa C, gravíssima, grave, média e leve. E alternativa D, ruim, boa e punitiva. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas.
E vamos lá. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. A resposta correta da questão é a letra C. Gravíssima, grave, média e leve. Essa é a resposta correta aí da questão. E não se esqueçam que a infração leve corresponde a 3 pontos, a média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 8. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se: alternativa A, radiador; alternativa B, distribuidor; alternativa C, condensador; e alternativa D, bateria. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se, guardem e memorizem, turma, chama-se distribuidor. Então, quem marcou a alternativa B como correta acertou a questão. Agora vamos à questão de número 9. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através: alternativa A, de placas, gestos e marcas; alternativa B, de placas, advertência e indicações luminosas; alternativa C, de placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros; e alternativa D, de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Qual é a resposta correta aí da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Então, quem escolheu a letra D como correta acertou a questão, tá bom? Tenham em mente que geralmente as alternativas maiores ou aquela alternativa mais completa de informação, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Vejamos agora a questão de número 10. Limpador de para-brisa, freios e faróis, quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionados: alternativa A, com a via; alternativa B, com o condutor; alternativa C, com o veículo; e alternativa D, com o clima ou ambiente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vamos à questão. Limpador de para-brisa, freios e faróis, certo? Quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionados. Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. São condições adversas relacionadas com o veículo, tá bom? Relacionem limpador de para-brisa, freios e faróis com o veículo, beleza? Vejamos a próxima questão. Questão de número 11. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada: alternativa A, multa; alternativa B, apreensão do veículo; alternativa C, recolhimento do veículo; e alternativa D, medida administrativa de retenção. Qual dessas alternativas correspondem com a questão, turma? Analisem. E vamos lá à questão novamente. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada. A resposta correta da questão é a letra D,
medida administrativa de retenção, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E pessoal, só lembrando a vocês, se apareceu na prova apreensão do veículo, não se esqueçam, desconsiderem essa alternativa, pois de acordo com o CTB não existe mais apreensão do veículo como medida administrativa, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Agora a questão de número 12 diz o seguinte: deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor acarretará alternativa A, infração média, alternativa B, infração leve, alternativa C, infração grave e alternativa D, infração gravíssima. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão: deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor acarretará. A resposta correta está na letra B de bola, infração leve. Isso aí de acordo com o artigo 241 do CTB, beleza? Vamos à próxima questão. Vamos lá, questão de número 13. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa D. Alternativa A, regulamentação, será? Alternativa B, advertência. Alternativa C, indicação. E alternativa D, obras. E aí, turma, vejam qual dessas alternativas aí correspondem com a questão. Analisem. E vamos lá. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante, olha a palavra-chave da questão, adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. É uma placa de advertência. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então observem que a questão está se referindo à placa A21A, identificada como estreitamento de pista ao centro, que está relacionado a uma placa de advertência, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 14. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Alternativa A, saber ler e escrever somente. Alternativa B, ser penalmente imputável somente. Alternativa C, saber ler, escrever e possuir documento de identidade somente. Alternativa D, saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação. Qual dessas alternativas será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Quem marcou a letra D de dado acertou a questão. Esses seguintes requisitos são saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação, tá bom? Lembrando a vocês, dicas de prova, vai na alternativa mais completa de informação. Essa será a resposta correta da questão, beleza? Vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Agora a questão de número 15, a circulação da água entre o motor e o radiador é forçada. Alternativa A, pelo carburador. Alternativa B, pela bomba d'água. Alternativa C, pela bomba de óleo. E alternativa D, pela roda d'água. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: a circulação da água entre o motor, certo?
e o radiador é forçada, a resposta correta da questão é a letra B, pela bomba d'água, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 16. Para o licenciamento de um veículo é obrigatório: alternativa A, pagar o IPVA. Alternativa B, pagar o DPVAT. Alternativa C, passar por uma inspeção veicular. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Para o licenciamento de um veículo é obrigatório. Se você marcou a alternativa D como correta, acertou a questão. Todas as alternativas estão corretas. São elas: pagar o IPVA, que está relacionado ao imposto sobre a propriedade do veículo, e pagar o DPVAT, turma, que está relacionado ao seguro do veículo, e passar por uma inspeção veicular, tá bom? Vejamos o que diz agora a próxima questão. Questão de número 17 diz o seguinte: em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar: alternativa A, a oferecer água para a vítima. Alternativa B, fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Alternativa C, tentar salvar a vítima utilizando de qualquer técnica. E alternativa D, retirar o capacete de um motociclista. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, prestem bastante atenção, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar a resposta correta da questão é a letra B, a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, pessoal, dica de prova: em questões de primeiros socorros, toda a alternativa que diz para oferecer líquido ou alimento sólido à vítima, vocês vão eliminar a alternativa. E não se esqueçam, nunca vocês vão retirar o capacete de um motociclista acidentado, tá bom? Então tomem bastante cuidado com esses tipos de alternativas na prova teórica de vocês, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 18. É dever de todo condutor de veículo: alternativa A, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa B, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres. Alternativa C, obedecer somente a sinalização de placas e ao sinal luminoso. E alternativa D, circular somente pela faixa da direita. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. É dever de todo condutor de veículo. A resposta correta, quem marcou a alternativa A, acertou a questão. É dever de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda quando solicitado, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 19. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como: alternativa A, misto. Alternativa B, de tração. Alternativa C, de passageiros. E alternativa D, de carga. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como... A resposta correta da questão é a letra D, como de carga. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 20. O condutor que dirige com segurança
é aquele que, alternativa A, circula em baixa velocidade em qualquer situação. Alternativa B, ultrapassa outro veículo pela direita. Alternativa C, circula com velocidade adequada às circunstâncias. E alternativa D, circula sempre pela faixa da direita. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor que dirige com segurança é aquele que circula com velocidade adequada às circunstâncias. Então, quem marcou a alternativa C como correta, acertou a questão, tá bom? E só tome cuidado com a alternativa A e a alternativa D, pois apresentam a palavra qualquer e sempre, tá? Lembre-se que geralmente essas alternativas serão consideradas como armadilha, e na alternativa B também está aí errada, porque ele diz que ultrapassa outro veículo pela direita. Vocês sabem que as ultrapassagens, elas deverão ser feitas pela esquerda e não pela direita, tá bom? Sendo assim, vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 21. A placa de sinalização de trânsito indica, observem a placa, alternativa A, ciclista transite à esquerda, alternativa B, pedestre ande pela direita, alternativa C, trânsito de ciclistas, e alternativa D, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito indica. A resposta correta da questão é a letra D. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora a questão de número 22. A poluição visual contribui, alternativa A, para irritar e provocar mudanças de comportamento ao motorista. Alternativa B, para intoxicar o ambiente. Alternativa C, para desviar a atenção de pedestres e motoristas. E alternativa D, para motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. A poluição visual, turma, contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas, tá bom? Então, quem marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. Vejamos a próxima questão, turma. Questão de número 23. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está praticando uma direção defensiva. Alternativa A, corretiva. Alternativa B, avaliativa. Alternativa C, participativa. E alternativa D, preventiva. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança está praticando uma direção defensiva preventiva. Então a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Questão de número 24. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são: alternativa A, as queimadas. Alternativa B, a queima de carvão. Alternativa C, os automóveis e as indústrias. E alternativa D, os incineradores. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são: a resposta correta, quem marcou a alternativa C,
acertou a questão. São os automóveis e as indústrias, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vamos à questão de número 25. A função da caixa de câmbio é: alternativa A, adequar a marcha, a força ou a velocidade do veículo. Alternativa B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Alternativa C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. E alternativa D, diminuir o desgaste da embreagem. Qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. E vamos à questão. A função da caixa de câmbio é... A resposta correta da questão é a letra A. É adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão para vocês. Agora vejamos a questão de número 26. No sistema de arrefecimento, não se utiliza o seguinte componente. Alternativa A, bomba d'água. Alternativa B, radiador. Alternativa C, ventoinha ou ventilador. E alternativa D, filtro de óleo. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. No sistema de arrefecimento, não se utiliza o seguinte componente. A resposta correta é a alternativa D. É o filtro de óleo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Todas as outras demais alternativas fazem parte do sistema de arrefecimento, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora a questão de número 27 é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Alternativa A, dirigir redobrando os cuidados. Alternativa B, dirigir somente se estiver acompanhado. Alternativa C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E alternativa D, não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vejamos a questão. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. A resposta correta da questão é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Questão de número 28. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está associada. Alternativa A, a falhas humanas. Alternativa B, a deficiência da via. Alternativa C, a falta de sinalização. E alternativa D, a falhas humanas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está associada a falhas humanas, turma. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa D, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora a questão de número 29. A placa de advertência, conhecida como pista irregular, é identificada. Observem a cada uma das placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. Vejamos a questão. A placa de advertência, conhecida como pista irregular. A resposta correta da questão é a letra C de casa. Essa é a placa que corresponde à pista irregular, tá bom? Lembrando a vocês que a placa da alternativa A, ela corresponde à saliência ou lombada. A placa da alternativa B, ela corresponde à depressão. E a placa da alternativa D, ela corresponde à ponte móvel, tá bom? Então essas foram as placas
da questão de número 29 para vocês. Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Vejamos a questão de número 30. A placa A26A indica, vejam a placa, alternativa A, sentido de circulação, alternativa B, sentido único, alternativa C, sentido duplo e alternativa D, passagem obrigatória. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem, vejam cada uma das alternativas. E vamos lá, a placa 26A indica, a resposta correta da questão é a letra B, sentido único. Essa é a resposta correta e da questão, beleza? Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal para vocês. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. E pessoal, não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola, tá bom? Fazendo assim, vocês estarão colaborando com o canal para que ele continue crescendo e alcançando a muito mais pessoas que, assim como cada um de vocês, também estão se preparando para a prova teórica do Detran. Então, turma, eu vou ficando por aqui e a todos que ainda irão realizar a prova teórica do Detran, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Então, turma, um forte abraço e fiquem todos com Deus.